Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula, aqui na Uniaraguaia, no nosso estúdio e também no canal de WhatsApp do Mãos que Vibram. É um prazer receber aqui a professora Elisa Correia, que é coordenadora do curso de nutrição. Ela é também mestre em ciências da saúde. Professora, muito obrigada por aceitar o convite de conceder entrevista aqui para nós sobre um assunto tão importante, né? Que é a alimentação, hidratação no Parkinson e como isso transforma o dia a dia. Com certeza, muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer contribuir aqui hoje e a gente tem muita coisa para conversar sobre nutrição e hidratação, porque esse assunto está presente nas nossas vidas todos os dias, não é mesmo? E aí a gente começa com a hidratação. A hidratação é base, né, para tudo. Fala um pouco da importância da hidratação, principalmente no Parkinson. Então, a hidratação, ela deve ser adequada para todas as pessoas, principalmente para as pessoas com Parkinson. No Parkinson, uma condição muito comum nesses pacientes é a constipação. E a água é essencial no tratamento da constipação porque ela vai conseguir fazer com que o intestino tenha um melhor funcionamento, né? Então, que o paciente tenha mais regularidade, além de contribuir para o controle da pressão, para eliminar tudo que o nosso corpo não precisa pela urina e assim também prevenir riscos de infecções urinárias, que também é muito comum nesse público, principalmente porque é uma condição que acomete pessoas mais idosas, né? E da própria idade, a gente já percebe que os indivíduos perdem um pouco a sede mesmo, né? Então é um ponto muito importante para os cuidadores, para os familiares estarem atentos. Há também os pacientes com Parkinson que esquecem de beber água, né? E é comum ocorrer isso. Que estratégias que eles devem, né, adotar para evitar aí, né, essa má ingestão de água? Então, nós já esquecemos, né? Então, assim, uma estratégia muito interessante é deixar visível. Então, tem as garrafinhas amigas, que eu falo, pode ser uma garrafinha, um copo com canudo, um copo com adaptação, que você pode deixar em diversos cômodos da casa. Então, na mesa de cabeceira, deixe uma garrafinha, na sala, perto do sofá, deixe uma outra garrafinha, deixe nesses diversos ambientes, porque assim você vai ver o objeto e vai lembrar de beber água. Uma outra estratégia é também escrever bilhetinhos ou colocar alarme no celular, porque quando despertar você sabe que é o horário de tomar água, você vai lá e toma um gole de água. Para deixar essa ingestão de água mais atrativa, né, e forçar às vezes por estímulo sensorial mesmo, tomar água, a gente pode utilizar também a saborização da água. Então é muito válido colocar frutas, folhas aromáticas, algumas verduras ou raízes na água, porque ela vai estimular o sensorial e quando a gente tem um estímulo sensorial, isso facilita, né, a ingestão de água. E ainda sobre a hidratação, tem mais alguma coisa que você quer alertar para o público de Parkinson, com Parkinson, que vai ajudar aí no dia a dia deles? Para o público com Parkinson que tem alguma alteração de deglutição, às vezes a hidratação ela fica um pouco mais complicada, né? E mesmo assim, esse ponto não pode deixar passar no tratamento. Então, consumir frutas que tenham mais água, consumir chás sem açúcar e para quem tem que ter alguma alteração de consistência, fazer o uso do espessante corretamente. O espessante ele é um produto que vai mudar a consistência da água ou das preparações líquidas sem mudar o sensorial do sabor. Então ele pode deixar em ponto de mel, em ponto de néctar, que vai favorecer essa deglutição com segurança. Bom, de hidratação a gente fechou? Fechamos. Então a gente vai para a alimentação, né? Como é que a gente pode pensar numa alimentação que possa ajudar de forma geral, né, no dia a dia da pessoa com Parkinson? A alimentação ela é a base de tudo e no Parkinson não é diferente. Então, uma alimentação equilibrada, dando preferência para os alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles alimentos que não são industrializados. Então, as frutas, as verduras, as carnes magras, os grãos como feijão, lentilha devem ser a base da alimentação da pessoa com Parkinson, sempre evitando os industrializados.
Porque essa alimentação, ela vai deixar a pessoa bem mais nutrida, então vai ajudar a ter uma melhor energia, ter um melhor sono, também vai ajudar nesse funcionamento do intestino, que é um ponto muito importante nas pessoas com Parkinson. Então, ela vai fazer parte desse tratamento que tem que ser completo, né? Olhando toda a integralidade. Quais são os principais desafios alimentares que uma pessoa com Parkinson ele costuma enfrentar? Primeiro, o esquecimento com os horários das refeições, né? Então, às vezes, passar longos períodos de jejum ou fazer a refeição e ficar com dúvidas se comeu ou não. Então, ter mecanismos como checks, né? Listas que podem te ajudar nesse dia a dia, despertadores, os familiares e cuidadores estarem sempre atentos. Um outro ponto é a adaptação das consistências. Dependendo do acometimento do Parkinson, eles podem ter dificuldade de deglutir por causa dessas disfunções motoras que fazem parte da doença. Então, sempre observar se há a presença de engasgos, se está ficando com resíduo de comida na boca, se está tendo muito soluço, muito pigarro. Todos esses são pontos de alerta que a gente tem que ficar observando na pessoa com Parkinson. Que quando presentes, a nutrição junto com a fonoaudiologia, que são nossos parceiros, a gente faz um plano especializado para aquele paciente. Então, se ele precisar de alguma alteração de consistência, então de comer alimentos mais macios, sopas, caldos, vitaminas, a fono vai falar a consistência adequada e a nutricionista vai adaptar para que seja um cardápio prazeroso, nas quantidades adequadas, para não deixar de ter prazer também naquela alimentação. E além desses fatores, uma medicação que é muito comum na doença de Parkinson é a levodopa, né? E essa medicação, ela precisa ser ajustada em alguns horários específicos que não tenham alguma refeição, porque ela é absorvida lá no nosso intestino. Também é onde ocorre a absorção dos nutrientes. E aí, quando essa medicação é consumida perto de refeições com muitas proteínas, pode ocorrer que a medicação chegue em menor quantidade lá na corrente sanguínea, que é onde ela tem que chegar e fazer a sua ação. Então, o nutricionista, junto com o médico, tem que trabalhar sempre em conjunto para ajustar essa rotina como um todo. Então, o paciente ele não tem, os familiares, que ficar pensando muito em horário que vai comer, em horário que vai ter a medicação. A gente tem que conseguir encaixar numa rotina que seja individualizada, que ocorra da maneira mais tranquila para aquele paciente. Então, é importante aí o trabalho conjunto do fonoaudiólogo em relação à mastigação, né, deglutição, é isso. Juntamente com o nutricionista. E aí também você pensa na parte médica, né? Porque existem os medicamentos aí que aí na nutrição, né, e nessa absorção do corpo aí, ele pode ser absorvido de forma diferente. Então, é importante aí que a pessoa com Parkinson leve, né, para o consultório médico, o consultório do nutricionista, tudo, né? Toda essa parte de medicamentos que usa, né? Para saber a absorção, como é que né? É importante esse trabalho em conjunto, né? Multidisciplinar. Isso, a gente brinca que não tem como tratar um pedacinho, né? O paciente, ele é um todo, e esse todo inclui a rotina, os cuidadores, o que ele gosta de fazer, os seus hábitos que foram adquiridos durante toda uma vida. Então, a equipe multidisciplinar, ela tem que estar atenta a todos esses pontos. E aí, a gente destaca a importância de procurar os profissionais que trabalhem, né? Apto a trabalhar com esse público, porque a experiência também conta muito. Porque esses detalhes parecem pequenininhos, mas fazem uma grande diferença no tratamento, na qualidade de vida do paciente e dos familiares, todo o núcleo ali que ele está inserido. E muitos familiares, eles são os cuidadores desses pacientes, né? O que você diria para quem está nessa posição, né? E precisa montar uma rotina alimentar para a pessoa com Parkinson, além disso que a gente já alertou aqui, de olhar o paciente como um todo e ter uma equipe multidisciplinar também que o olhe, né? Nesse sistema que né, um organismo, né? Então, acho que a regra de ouro, assim, é procurar uma ajuda com um profissional especializado, porque ele vai
auxiliar nesse planejamento, porque realmente são muitas etapas, muitas facetas de um tratamento. E quando a gente tenta fazer sozinho ou pesquisa na internet, a gente vai encontrar muita coisa. E é muita coisa mesmo. E às vezes aquilo ali não vai servir para aquele indivíduo. Então, a primeira coisa é procurar esse profissional especializado, pedir ajuda mesmo para essa equipe multidisciplinar, para encaixar dentro da sua rotina e não deixar de olhar para si mesmo, né? Então, eu falo que o tratamento ele é do núcleo que o paciente está inserido. Então, tem esses aspectos do planejamento das refeições, então que envolve compra, armazenamento, preparo, horários. Tudo isso parece muita coisa quando a gente não é bem orientado. Quando tem orientação, fica mais fácil, que a gente pega mesmo na mão desses familiares, desse núcleo e ensina passo a passo como deve fazer para ficar mais leve. E torna isso, assim, algo que faz parte do dia a dia, né? Sem pesar, porque aí é feito de forma sistemática, né? Especializada, com um olhar atento de cada profissional, né? Para a qualidade de vida da pessoa com Parkinson. Isso. E são essas pequenas coisinhas, né, que a gente constrói, então, uma qualidade de vida do paciente e do núcleo que ele está inserido. Com certeza, todo mundo aprende, todo mundo sai ganhando com a qualidade de vida, Com certeza. Né? Porque a alimentação saudável, ela também não deve ser só para o paciente com Parkinson, né? Ela vai beneficiar todos ali ao redor. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas eu não comia nada. Comecei o tratamento, até eu reparei que... comecei, né, o tratamento do meu familiar e até eu mesmo reparei que melhorei a minha alimentação, melhorei minha hidratação e isso me trouxe mais vigor para conseguir cuidar do paciente com Parkinson. Então, é todo um esquema mesmo, eu falo que é um microambiente, um ecossistema ali daquela família, daquelas pessoas que estão envolvidas. Professora Elisa, você tocou num assunto muito importante em relação a buscar informações em redes sociais, em internet, né, sobre a doença de Parkinson, sobre como agir, né, o que comer, o que ingerir. E aí você fala de um universo e alertou. Qual a sua orientação, assim, para quem está nos assistindo, né, para combater, né, na verdade, muitas desinformações, né? Sim, eu entendo que às vezes nós compartilhamos mesmo informação que parece muito interessante de uma pessoa que fala com muita propriedade na intenção de ajudar. Mas a minha orientação é que a gente não repasse nada para frente que não tenha sido vindo do consultório. Então, viu um vídeo, achou muito interessante, viu uma notícia, leva para o médico, leva para os outros profissionais. Se ele falar que está certo, que está adequada aquela abordagem, aí você compartilha, porque assim você vai estar compartilhando com segurança. E aí vai estar fazendo bem para todos, né? Sim. Porque a disseminação aí, né, de muitos especialistas que às vezes não são, que tem, né? Ou até de especialistas bem intencionados, mas que aí a pessoa pega sem pensar que ela é uma pessoa individualizada e que aquilo que aquele especialista está falando não serve para ela, né? Isso. Porque tem muita coisa ali que tem que entrar na rotina, muitos detalhes tem que se atentar, e quando a gente busca sem essa orientação, parece muito mais. E isso traz um peso que às vezes não precisaria. E risco também, né? Sim, com certeza. Porque por cada pessoa ser individualizada, é só o profissional ali para entender realmente que se pode e que não pode, né? Às vezes a pessoa também não tem só o Parkinson, né? Tem uma outra coisa também, e aí uma coisa atrapalha a outra, e vai virando aquela bola de neve. E às vezes um consumo de algo, né, pode afetar, assim, prejudicando bastante o tratamento. Pode, porque o Parkinson ele se desenvolve num ciclo da vida, né, que é a idade idosa, né, a maioria dos pacientes. Então já é uma etapa da nossa vida que tem muitas outras nuances e geralmente pode ter outra doença crônica, como diabetes, hipertensão, que acomete muito mesmo da nossa população brasileira, né? Então, um deslize, às vezes uma medicação, uma oferta inadequada de algum alimento pode trazer riscos para a saúde. É isso aí, né? Então, procurar aí os profissionais
para fazer a ingestão certa, né, de alimentos importantes para nutrir de verdade e fazer aí essa casadinha com as medicações que são passadas por médicos, né? Isso é muito importante também, porque a gente vê muito em redes sociais também as pessoas falarem de medicamentos como se fosse assim, né? Medicamentos, de medicamentos naturais, que às vezes tem algumas alegações que a gente sabe que não vai fazer o efeito que está ali mesmo, daquela medicação que é prescrita pelo médico, né? Ou seja, todo cuidado é pouco, né? Viu nas redes sociais não significa que está errado, mas pode estar. Então, leve para o seu médico, para o seu nutricionista, e aí seja acompanhado da equipe multidisciplinar, familiares estejam atentos. Também, muitos familiares também têm a mania, né, de repassar para o outro porque viu aquilo que é bom. Sim. E ele pensa que está ajudando. Né? Então, esse o alerta mais nesse sentido, né, professora? Sim, Também. sempre buscar os especialistas, né, e terem eles como companheiros, né, como auxiliares dessa jornada. Isso. Muito obrigada por enriquecer tanto aqui, né, o nosso bate-papo sobre esse importante assunto que trouxemos aqui hoje, que é a ingestão hídrica, né, e também a nutricional aí de alimentos, né, para as pessoas com Parkinson. Aprendi muito com você, muito obrigada. Agradeço, né, o espaço para compartilhar e desejo que a alimentação não seja um peso no tratamento, né? Então que vocês consigam ser bem orientados, que levem isso na rotina, lembrando também do papel de prazer, né, que a alimentação tem desse conforto. Muito bom. Obrigada. Obrigada, professora. Thank you.